Oi, a gente já falou da escola Nyingma, escola antiga, a linhagem Kadampa, que faz ali uma separação entre o que é Nyingma antigo e Sarma novo, e as linhagens Sarma, que são Kagyu e Sakya. Agora chegou a vez da complicada, da escola sectária, da escola radical fundamentalista, Gelugpa. Ai, ai, ai. Só um adendo que, na escola Gelugpa, nem o Lama Tsongkhapa, que é o fundador, e nenhum dos gurus da linhagem, até os anos 50, ninguém veio para a Índia. Então, se na escola Nyingma, Guru Padmasambhava e Shantarakshita vieram da Índia e trouxeram ensinamentos, na linhagem Kadampa, Atisha veio da Índia, trouxe as coisas dele, na linhagem Kagyu, Marpi Kimponeljor trouxeram coisas da Índia, e na linhagem Sakya, Bari Lotsawa e outros mestres trouxeram esses ensinamentos de Virupa, etc., cada um trouxe o seu Dharma exclusivo. E na linhagem Gelugpa, ninguém trouxe nada da Índia, e isso quer dizer obrigatoriamente que os ensinamentos Gelugpa vêm da linhagem Nyingma, da linhagem Kagyu, da linhagem Sakya e da linhagem Kadampa. Então, como que essa gente pode ser sectária? Ai, ai, ai. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos à escola Gelugpa. Esse, na verdade, não é o nome original, é uma corruptela do nome original. O nome era Galuk. Galuk, Luk quer dizer sistema, e Ga quer dizer feliz, blissful, mas Ga, na verdade, é Ganden. Ganden é o primeiro monastério. Então, do mesmo jeito que Sakya é a linhagem do mosteiro Sakya, né, daquele lugar, a tradição era Galuk por causa do primeiro mosteiro, que é o mosteiro de Gaden, ou Ganden. Mas, como Galuk não soa muito bem para o Tibete, aos poucos virou Geluk, e Geluk significa a linhagem ou sistema virtuoso. Então, corrompeu o nome, mas também tem um significado auspicioso, virtuoso, porque o fundador dessa escola, que se chamava Lama Jetsunkhapa Losandrapa, ele fez uma reforma e retomou os valores do monasticismo para a sua sociedade. Mas, como nada é simples no budismo tibetano, essa escola pode ser chamada por vários nomes. Galuk, a tradição ou sistema de Tushita, né, que é o nome do mosteiro. Ganden significa Tushita, a terra pura do Buda Maitreya. Geluk, sistema virtuoso. Ganden Kagyu, por quê? Porque esses seguidores da linhagem Ganden, da linhagem do Tushita, da linhagem de Lama Tsongkhapa, de uma certa forma também são Kagyu, né? São seguidores da palavra, ou têm a linhagem da palavra do Sutra e dos Tantras. E a essa linhagem também nos referimos pelo epíteto Chaser, quer dizer, o chapéu amarelo, porque nas outras escolas, né, tem o chapéu preto, o chapéu vermelho, a Gelugpa é amarelo. Vamos lá. A escola Gelugpa é muito mal compreendida, principalmente porque as pessoas desconhecem a verdadeira natureza do seu fundador, Lama Tsongkhapa. Não vou entrar na biografia, porém, Lama Tsongkhapa era um ser sagrado abençoado por Manjushri, Avalokitesvara e Vajrapani, e desde o começo da sua carreira ele estudou tudo até a perfeição, tanto em Sutra quanto no Tantra, e as qualidades extraordinárias, né, o que ele desenvolveu foi ele, por muitos anos, estudou o Madhyamika, o caminho do meio, ou a natureza da existência, e ele não estava contente com os ensinamentos disponíveis nas escolas anteriores, né? Especialmente a linhagem Sakya, que era a que tinha ali a posição mais ilustre de destaque na sua época. Ele estudou todos os textos até a perfeição, todos os seus mestres se transformaram em discípulos dele, até que, né, ninguém conseguia sanar muito bem as dúvidas e algumas questões que ele tinha quanto a esses ensinamentos dos mestres da Índia. Ele pensou em ir para a Índia, mas ele encontrou, né, com um guru que tinha contatos diretos com Manjushri, e ali começam correspondências entre Lama Tsongkhapa e Manjushri, depois retiros e visões, enfim. Então, o que é, por que a cor é amarela ou dourada? Porque a linhagem Gelugpa traz os ensinamentos das linhagens anteriores, ela também por isso é chamada de Kadam Sarma, a nova Kadampa. Então, nova Kadampa porque todos os ensinamentos da escola Kadampa convergem ali para a escola Gelugpa. Então, a Kadampa deixa de existir institucionalmente e a Gelugpa é a nova Kadampa. Gelugpa, nova Kadampa é a mesma coisa. E por que amarelo? Porque, pela sabedoria de Manjushri, todos os ensinamentos da linhagem Kadampa, da linhagem Nyingma, da linhagem Kagyu, da linhagem Sakya, passando pelo filtro de Manjushri e de Tsongkhapa, e lá desde os tratados da Índia antiga que são reestabelecidos, a cultura monástica reestabelecido, a cultura do Madhyamika, né, o entendimento preciso do Madhyamika reestabelecido, tudo isso é purificado, e aí são novos tratados, novos textos, e uma nova abordagem mais profunda, mais precisa e detalhada de tudo aquilo que já foi dito anteriormente, assim que nasce essa linhagem, que é a última, por quê?
os ensinamentos de Lama Tsongkhapa nunca foram derrotados, não teve assim um confrontamento que levasse eles a cair, ou seja, ele alcançou um patamar compatível com os mestres da Índia e recuperou todos os pontos que porventura tivessem sido perdidos. E as pessoas pensam muito no Lama Tsongkhapa como um grande filósofo erudito, mas se esquecem que ele era primordialmente um yogi, um praticante tântrico, e que inclusive nos escritos dele, né, são 16 volumes ali, entre o Lama Tsongkhapa e os discípulos principais, que ele trata mais de temas dos tantras do que dos sutras. As características extraordinárias da escola Gelupa são a reforma ou retomada da ênfase no monasticismo correto, a recuperação do significado preciso do Madhyamika, tal como compreendido por Nagarjuna Chandrakirti, lá da Índia, uma ênfase equilibrada ali entre estudo e prática, e atividades para o desenvolvimento do Dharma e dedicações específicas para a longevidade do ensinamento. Lama Tsongkhapa, que passou a vida toda ali estudando ou meditando, nos 5 minutos finais do segundo tempo, funda o monastério de Ganden, onde ele é o primeiro chefe, e aí começa essa linhagem, e ele é sempre representado com 2 discípulos principais, né? Depois que ele morre, o discípulo Gyaltsen Damarinchen assume trono, e depois dele, Kedruje Gele Pelsen, e nós temos uma linhagem de vários mestres realizados até hoje. Os mosteiros principais são Ganden, Sera, Drepung, Trashilumpo e Labdhan Trashikil, e ela se tornou a escola principal do Tibete, o mais difundida pelo Tibete. Cerca de 5 gerações depois do Lama Tsongkhapa, aparece o que é a figura do 5º Dalai Lama, que vai instaurar ali o governo tibetano, a gente chama de Ganden Podran, o governo de Ganden, né, que tem o mesmo nome da linhagem. Então, vai acontecer ali algumas gerações mais para frente uma reforma instituída pelo 5º Dalai Lama, que na minha opinião muda algumas características básicas da linhagem Gelupa, e assume o trono do Tibete como um país unificado, né, sob a influência, a força mongol e Djungar, enfim, essa parte da história não nos interessa, mas o governo do Tibete vai ser unificado na figura do Dalai Lama, que vai ser uma monarquia absolutista, teocrática, reencarnacionista. E para ser bem sincero, muito da impressão negativa que o povo tem das coisas serem radicais não vem da escola Gelupa, não, porque os ensinamentos são tudo das outras. Vem justamente dos crimes do governo tibetano, que não serão tópico do vídeo de hoje. Essa escola Gelupa, se a gente parar para pensar bem direitinho, vai chegar à conclusão de, apesar dela ser taxada como a opressora, a destruidora, a sectária, ela é a que realmente mais chega próximo ali do conceito de Rimé, de não sectário, porque ela congrega os ensinamentos de todas as linhagens anteriores a ela. E um último parênteses, que o Dalai Lama é o rei absolutista teocrático reencarnacionista do Tibete, mas ele não é o líder da escola Gelupa, né? A escola Gelupa, assim como na escola Sakya tem o Sakya Trinzin, Tri quer dizer trono e Dzin quer dizer o detentor, ou aquele que senta no trono, a gente tem o Ganden Tripa. Ganden Tripa quer dizer a pessoa que senta no trono de Ganden, né? No trono da linhagem Gelu, e é o chefão supremo da escola Gelupa e troca de alguns em alguns anos. Eu já conhecia a escola Gelupa, sabia que a cor amarela ou dourada tem relação com Manjushri e com a retomada da ênfase do monasticismo, ou que ela se chama também Nova Kadampa, ou seja, ela retoma com força todos aqueles ensinamentos originais de Atisha e dos Geshe Kadampa. Então, deixe comentários, dúvidas, se inscrevam, curtam e compartilhem, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!